bate-papo sério com você, sério com você. Bate-papo. Tivemos um papo super interessante. Boa noite a todos, de volta em mais um podcast aqui pela NTV. Hoje nós trouxemos dois convidados, um especialista em análise de solo, né, e a outra especialista em análise de micro-organismos, ambos voltados, lógico, para a agricultura. Carla Cacheta, representante da Laman, vou apresentar você primeiro. Então. A Laman faz hoje análise de micro-organismos. Seja bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui. Agradecemos muito o convite, a oportunidade de explicar um pouco do nosso trabalho, do funcionamento do nosso laboratório. É um laboratório recente em Patos, tem apenas 1 ano e meio, né, mas que está mostrando muito para o Brasil as oportunidades e o mundo e o universo dos micro-organismos, o que tem no solo, o que tem nas plantas, o que tem em produtos. Perfeito, é um assunto complexo, a gente vai falar sobre isso. Tá. E Guilherme, representante da Unital. A Unital faz análise do solo. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado pelo convite, estar aqui presente, né, representando a Unital. Assim, esclarecer algumas coisas sobre as análises de solos que a gente fazemos hoje na região, né? Estamos localizados no nosso escritório aqui em Patos de Minas, nossa sede, nosso laboratório em Campinas. Onde faz a análise é em Campinas. Isso, nosso laboratório, nossa sede hoje em Campinas, onde temos outro escritório em Maringá, né, no Paraná. Mas recebemos amostras de toda a região, desde do Rio Grande do Sul, a Rondônia, a Bahia, Mato Grosso. Perfeito, perfeito. O que a gente percebe, e aí isso serve para os dois, é uma dúvida mesmo para aqueles produtores que estão, né, há anos dentro, né, da produção agrícola, independente do que ele produz, né? E aí a gente vai falar da importância do trabalho de vocês dois, das duas empresas que vocês representam. E aí vou voltar para você, Carla. A gente vai sempre fazendo esse bate-bola aqui, viu, Guilherme? Entendi. E vai dando, no final dá tudo certo. Carla, vamos começar sobre a importância da análise dos micro-organismos para o solo, né? Vamos começar no solo. Hoje há um debate muito grande entre micro-organismos que são benéficos e maléficos, e quando se usa os químicos, você acaba diminuindo esses micro-organismos que são benéficos. Você trouxe até algumas amostras aqui, a gente vai falar sobre isso. Mas comece a gente tentar separar esse ponto de equilíbrio. Como o produtor deve procurar, quando ele deve procurar a Laman para fazer uma análise, primeiro, dos micro-organismos necessários no solo. Então, é interessante sempre o produtor fazer essa análise, não é uma análise periódica, mas às vezes anual, para ele entender a dinâmica do solo. Tem solos que são mais argilosos, tem mais micro-organismos, solos mais arenosos, tem menos micro-organismos. Então, tudo também, a quantidade de micro-organismos vai depender do tipo de cultivo. Pode ser, às vezes, uma agricultura hoje que está mais comum, às vezes uma regenerativa, outros trabalham com plantio direto, outros ainda usam aquele convencional. Então, é interessante os produtores, né, os consultores, eles fazerem as análises anuais de acordo com a mudança que ele propõe para aquela lavoura, para o tipo de plantio que ele está determinando, para ele saber o nível que tem. Micro-organismos são bons. Alguns fazem, né, causam algumas doenças, algumas patogenicidades em plantas, mas não são todos. Então, a maioria são benéficos, ajudam na decomposição do solo, da matéria orgânica, das folhas, que transfere nutrientes, então, para as plantas. Então, é interessante os produtores fazerem essas análises para determinar a quantidade total, a quantidade que está tendo de tricoderma, de outros fungos, no caso que são benéficos, e também dos maléficos, como o fusário e entre outros. Entendi. Guilherme, eu vou jogar um pouco, apesar que o tema está ainda nos micro-organismos, mas você, como agrônomo, qual é a importância do micro-organismo ali no solo, para a planta? Assim, hoje o micro-organismo e alguns para liberação de nutrientes para a planta, né? Hoje a gente tem na soja, hoje o rizóbio, né, que é o principal fixador de nitrogênio na soja,
o solo a gente tiver bem, a gente fala rizosfera, né, perto do sistema radicular da planta ali, se tiver bem equilibrado, a soja, né, consegue fixar mais nitrogênio, assim o rizóbio consegue concentrar o nitrogênio aí no sistema radicular e disponibilizar para a soja completar seu ciclo. A gente está colocando a questão dos micro-organismos, e aí a gente vai chegar na questão da matéria orgânica, Isso. que hoje é mais eficiente para quebrar. Você falou de um nutriente que o micro-organismo, que a matéria orgânica é capaz de acelerar esse processo para que vamos dizer assim, vamos falar a grosso modo aqui, essa vitamina, esse nutriente seja disponibilizado para a planta. Isso. Igual, por exemplo, o nitrogênio nas culturas perenes, né, na cafeicultura é um exemplo, que já é minha especialidade. O nitrogênio, o ciclo do nitrogênio é quebrado por uma enzima chamada urease. Então, essa enzima é liberada por uma cadeia de fungos e micro-organismos, né? E isso vai acontecer o ciclo do nitrogênio no solo, a planta irá absorver esse nutriente. Ao contrário, né, da soja que fixa o rizóbio, que fixa o nitrogênio através do rizóbio. Alguns nutrientes, por exemplo, que hoje assim, a gente usa em alguns compostos orgânicos, o pessoal usa muito pó de rocha, os pós de rochas, né? Tem a glauconita, hoje, que é uma das principais fontes de potássio. O potássio dela fica muito retido na rocha, né, por causa que é uma rocha de origem de silicato. Então, os micro-organismos, com a ação ali, aquela fermentação que ocorre dentro do composto orgânico, eles começam a consumir e vão liberando compostos orgânicos, ácidos, conseguem liberar com mais eficiência. Você comentou isso anteriormente, que, gente, o assunto é complexo e a gente tem que tentar trazer para uma linguagem de mais fácil. Aqui a gente tem dois técnicos que, para eles, tudo que está sendo dito aqui, um já visualizou o que o outro quis dizer, mas para quem é leigo, para quem está começando, ou para quem percebe que a sua produção vem caindo ano após ano, são essas duas empresas que vão conseguir corrigir isso. Uma faz a análise do solo e a outra faz as análises dos micro-organismos presentes no solo, nas plantas, nas doenças que essas plantas podem vir a desenvolver. Então, esse bate-papo aqui vai tentar esclarecer e chamar o produtor para uma atenção a mais para a análise do seu solo e dos micro-organismos presentes no solo, na planta, está ligando das folhas, na raiz, no caule, análise como todo. Você trouxe, inclusive, uma análise aqui, uma planta aqui. Trouxe pra gente, essa é o quê? Cana, vou pedir para a câmera focar aqui. Então, a gente tem a raiz, né? Tem o colmo. Essa é uma planta, então, uma planta doente. Uhum. O produtor viu que não só uma, porque a gente não olha cana, uma planta, uma cana de açúcar. Isso. E o produtor percebeu uma mudança no aspecto da planta. Isso. Normalmente acontece numa linha, numa área maior, a gente chama de reboleira, ou seja, a lavoura grande. Uhum. Então, numa área pequena está acontecendo, algumas plantas estão morrendo, algumas plantas estão mais escuras, algumas plantas não estão respondendo. Aí, então, é onde a gente entra com um apoio. Com um herbicida. Com fungicida. Para tratar essa área que está começando a danificar a lavoura e ela pode se estender, pede-se uma análise de micro-organismos que estão causando essa doença. Isso. Uhum. Porque pode ser uma coisa que seja inicial, uma doença que está inicial, então ele consegue combater para não espalhar, ou já pode ser num ponto mais, ele deixou num estado mais crítico, então é bom às vezes nem passar com maquinário naquela área, evitar aquela área para não espalhar para as outras áreas. Né? Aí ele falando do Brad, eu até trouxe aqui, esse aqui é uma plaquinha com a bactéria, né, que dá, então, ela capta, ela em contato com a raiz da soja ou do feijão, esse aqui dá de mais leguminosas, na soja, feijão. Isso, feijão, leguminosas, feijão, crotalária, soja, mas os mais comuns. Ela pode danificar ou ela pode simplesmente... Ela é benéfica. Benéfico. Hoje ele é aplicado na semente, no plantio, a soja, né, no caso na semente, na hora do plantio, e assim que a planta emite a raiz e começa a formar, ela entra para dentro da raiz e ela captura o nitrogênio atmosférico e transforma em nitrogênio
que vai ser absorvido pelas plantas. Esse micro-organismo, ele pode ser aplicado ou ele se desenvolve de forma natural, a depender da correção que foi feita naquele solo e na aplicação de micro-organismo naquele solo? Então, o interessante é sempre reaplicar ela. Ela é bem sensível, então o ideal é todo ano, quando for plantar, né, quando for plantar a soja, fazer o uso dela. Mas ela se mantém, ela não sobrevive na mesma de um plantio até o quantidade. outro, Sobrevive. Independente do produtor estar irrigando ou não? Sim, sobrevive, Perfeito. né? No caso tem vários, mas assim que o produto chegar para o produtor, ele antes de fazer o uso, ele pode nos enviar para então avaliarmos a qualidade do produto biológico que ele adquiriu para ele fazer o uso. Porque às vezes ele vê, a minha soja não nodulou, no caso não tem a presença dessa bactéria na raiz da soja, e aí ele vai falar, mas por quê? Pode ter sido uma aplicação errada, pode ter sido um manejo errado, mas infelizmente também pode ser o produto, que a gente está falando porque ela é muito sensível. O produtor compra esse micro-organismo, ou seja, é uma empresa que desenvolve esse micro-organismo benéfico para a planta, e por ele ser um ser vivo, é isso, correto? Por ele ser um ser vivo, ele pode sofrer alterações e vir a morrer durante o armazenamento, durante o transporte ou durante a aplicação. E aí a análise da Laman é para dizer se essa aplicação foi feita de forma correta e antes mesmo de aplicar, se esse produto oferece a eficiência que a empresa que está vendendo entrega. A gente consegue também, no caso, se ele quiser fazer, fez todo o tratamento, porque normalmente essa bactéria é feita num tratamento de semente antes do plantio. Então, ele fez o tratamento da semente, ele pode tirar uma amostra e nos enviar. Da semente que ainda vai ser plantada. Isso, a gente consegue fazer a recuperação da semente, logicamente, se o produto estiver bom. Então, é bom separar um pouco do produto que foi utilizado e da semente tratada para a gente poder fazer a ligação, porque muitas vezes a gente não consegue recuperar da semente, mas quando a gente vai ver o produto que foi utilizado para tratar a semente, infelizmente, não estava com a qualidade boa. Ou seja, a análise sempre é importante em vários processos do plantio ou do cultivo e assim por diante. Agora, uma pergunta, os produtores têm essa consciência? Os grandes produtores têm todos, né, os técnicos, os agrônomos que fazem essa análise periódica, atento, mas o pequeno ou o médio, ou aquele que de repente não está antenado para isso, principalmente aqueles produtores que arrendam suas terras, aí olha a pergunta, eles arrendam as suas terras, essas terras são produzidas por terceiros, esses terceiros não têm muita responsabilidade, muitas vezes, pelo cuidado com aquela terra, porque às vezes aquele arrendo é por 2, 3 anos ou 5 anos, ou seja, se ele não cuidar de toda essa matéria orgânica benéfica, desses micro-organismos, corre o risco dessa terra cair ou perder uma produtividade, demorar anos para recuperar essa eficiência nessa área de plantio. Existe essa consciência por parte do produtor em fazer essa análise periódica? Você vê esse crescimento, essa consciência? A gente vê, né, igual eu te falei, a gente é um laboratório recente hoje ainda em Patos, mas assim, a nossa demanda e as pessoas estão passando, né, os produtores estão trocando entre si essas informações e cada dia mais está chegando produtores, pequenos produtores com demanda, às vezes com alguma doença que não está conseguindo identificar, ou até mesmo um consultor que não está conseguindo identificar a patologia que está causando. Então, ou às vezes o produtor comprou o produto e ele quer testar, ele nunca testou, ele nunca fez, ele pede para a gente avaliar, pede alguma orientação, tá aumentando. Guilherme, e a Unital, a análise de solo da Unital, como você vê a evolução dessas análises e a precisão dessas análises no decorrer dos anos, independente do cultivo que está sendo, né, feito ali naquela área? A Unital, ela nasceu em 1992, né? A gente está em Patos desde 2002, né, o escritório, que é o nosso centro de coleta. Sim, gente, tem muitos clientes já que já conheciam queriam ter acesso à Unital. Aí essa crescente demanda, a gente fez, o diretor montou o escritório aqui para encurtar o laço entre aproximado do produtor entre o laboratório de Campinas e
e aqui em Minas, né? Então, assim, a demanda vai só aumentando, graças a Deus, a gente vai fazendo um trabalho bacana aí com o produtor. A gente, assim, o nosso foco hoje é só análise. Nós não vendemos produtos, nós não vendemos calcário, né? Então, nosso foco é fazer um trabalho de qualidade, de excelência para o produtor, porque a gente sabe que o investimento é muito grande, né? O produtor rural hoje, ele não pode perder a janela de plantio, não pode perder a janela de adubação, não pode perder a janela de aplicação. Até, assim, a questão das análises, né, que o Laman faz hoje, a questão das sementes, se as sementes são viáveis ou não. Há uma pequena janela de plantio, então o produtor não pode perder esse time. Então, a gente fala que o produtor tem que trabalhar com antecedência, né? As mesmas coisas são as análises de solo. A chuva, né, tá chegando, tomara que Deus abençoe que chegue mais rápido. O ano passado a chuva chegou um pouco atrasada, Chegou um pouco atrasado. E como que pegando o gancho dessa chuva, trouxe alguns problemas, né? Que o pessoal fez a calagem muito tarde, então muito dessa calagem não solubilizou a tempo de disponibilizar o nutriente para a planta. Então chegaram muitas análises para nós esse ano, com grande parte nutricional na análise, né? E alguns produtores agora vão economizar. Não vão precisar de gastar muito investimento, porque o nutriente ainda está lá, porque não se solubilizou a tempo com a chuva. O principal objetivo, lógico, além da eficiência na colheita, no resultado final daquela safra, mas o principal objetivo da análise é tentar minimizar custos também. Sim. Às vezes ele gasta com aquela análise ali, ele fala, mas aquilo ali vai surtir um efeito em se tratando de economia significativa, ou seja, é agricultura de precisão para análise do solo. A gente tem um cliente aí, um cliente da região de Patrocínio, ele fazia as análises dele num determinado laboratório. Hoje, assim, na região tem muitos laboratórios, né? Tem espaço para todo mundo trabalhar. Aí o café dele vinha definhando, né? Definhando, a gente fala assim, o café foi perdendo vigor, foi morrendo, foi se falecendo o café dele, estava se tornando inviável. E todo mundo passava lá e falava, tá faltando nutrição, vamos melhorar na parte biológica, vamos melhorar na parte dos hormônios. E ele foi assim, fechando as portas para a parte da revenda. Aí um dia passou um amigo dele, de muitos anos, e falou assim, não, vamos mandar a amostra sua para a Unital, vamos ver o que está acontecendo. Confia em mim. Ele fez as análises com o da Unital e ele ficou assustado, porque as análises começou a pedir, enquanto as outras análises pediam em torno de 1 tonelada de calcário, assim, e falando grosso modo, é muito pouco, as nossas análises começaram a pedir 10 toneladas de calcário. Ele ficou, assim, perplexo, né, que viu que o problema dele realmente era calagem, o calcário. A planta tem uma demanda de cálcio, ela extrai cálcio, extrai magnésio, né? Então, a planta extraiu o cálcio, extraiu o magnésio, então você tem que recolocar esse cálcio e magnésio. A gente fala que a agricultura hoje não é uma receita de bolo e não é para aventureiro também, não. Se a pessoa não tiver os pés no chão e buscar uma assistência de qualidade, sem achismo, não consegue se manter. Foi assim que o Cerrado se desenvolveu, né, Guilherme? Isso. Porque era uma área completamente desacreditada, né? Improdutiva por si só, né? Então, assim, o Cerrado é um bioma fantástico, mas conforme o plantio que você quer fazer, sem correção, ele não vai funcionar. Geralmente nas análises que você vai rastrear, vai começar a entender, sim, vai fazer um zoneamento sobre uma coleta, você identifica primeiro a mata, a origem dessa mata. São madeiras com, por exemplo, igual a do Cerrado, são madeiras com casca grossa. Ela tem essa casca grossa para ela resistir mais aos intempéries climáticos. Madeiras tortas, né, não são madeiras retas, então se são madeiras tortas, quer dizer que o sistema radicular dela, a profundidade tem obstáculos. Então, no grosso modo, o Cerrado antigamente, quem mexia com gado, né, era soltar a vaca para lá, e o cascavel, a cobra pegar, né, o gado e dar prejuízo. Então, na maioria das vezes, os pequenos tiradores de leite, que na época que eram donos dessas áreas, o Cerrado era sinônimo de soltar gado solteiro. A gente soltava, né, o gado solteiro para lá, morria 2 ou 3 por picada de cobra, ficava meio inviável, vendia para o pessoal, começou a vender por preço barato. Então, naquela época, os pequenos produtores, eles não tinham trator, não tinham um trator de esteira, né? Foi ver trator de esteira quando o pessoal vieram, né? O pessoal dos paranaenses vieram, não sabia o que era aquilo. Falavam que aquilo não ia funcionar, nada. Mas ali já tinha um baseamento científico em cima daquilo ali, que se o Cerrado corrigisse a acidez dele, ele se tornava produtivo.
E hoje, assim, a Cerrado, hoje, se a gente for ver o bioma Cerrado hoje da nossa região hoje, Está entre um dos biomas mais, de maior eficiência, hoje de produção. É verdade. É verdade. Agora, nós vamos partir para a questão da matéria orgânica, do composto orgânico, tentando equilibrar a correção da acidez do solo. Como que a gente coloca isso? Na aceleração... Da mineralização dos mineralização dos micro-organismos e demais nutrientes benéficos às plantas. Estou correto em falar? É complexo para vocês, imagina para mim, entendeu? Como você vê, eu vi que você trouxe uma amostra aqui de composto orgânico. Isso, eu trouxe uma amostra de composto de um cliente nosso, ela é de resíduos, né, da própria fazenda. Aqui tem palha de café, esterco de gado, que é o que estava acessível para ele, mas hoje tem infinitos esterco de granja suína, esterco de granja de frango. E ele adicionou para enriquecer mais, a gente fala os pós de rochas, né, que são rochas moídas, né? Então, assim, a gente tem a glauconita, que é a fonte de potássio, e tem o fosfato natural, que é a fonte de fósforo. E tem ainda o lexita, que é uma da fonte de boro, né? Então, hoje o produtor rural faz essa mistura hoje, que a gente vai estar passando por um processo assim, de regeneração, né, agricultura regenerativa. O mercado busca isso, né? Agricultura regenerativa. Eu quero falar disso, eu vou chamar o comercial, porque esse assunto muito me interessa e eu acho que os produtores começam a ter um novo olhar sobre a importância de composto orgânico dentro da sua lavoura para aumentar os micro-organismos, para aumentar a eficiência do solo, porque é sustentável, enfim, são vários os benefícios, inclusive financeiros, que aqui talvez o produtor não enxergue aquilo a curto prazo, mas de fato ele oferece um resultado satisfatório a médio e longo prazo. Estou correto no comentário? Correto. Sim, hoje assim, a compostagem, hoje, assim, o uso de resíduos, né, a gente tem aqui o resíduo da palha de café também, né? É muito utilizado porque a nossa região é grande produtora de palha de café, também produtora, né, de leite, então a gente consegue, através do esterco também, um acesso a esse composto orgânico, mas, como você disse, são vários outros. Eu vou chamar o comercial e a gente vai voltar no segundo bloco com esse assunto, falando de composto orgânico, trazendo os benefícios tanto para a parte de correção do solo, quanto para os micro-organismos. Voltamos já após os comerciais. Aguardem. Voltamos para o segundo bloco do Papodcast, hoje entrevistando dois convidados ligados à parte nutricional e análise de micro-organismos para a agricultura de precisão. Carla Cacheta, representando a Laman, e o Guilherme Augusto, representante da Unital. Eu vou botar. E o Guilherme Augusto, representante da Unital. A gente estava falando sobre micro-organismo, mas eu vou aproveitar só um minutinho e pedir para colocar o quadro melhor do seu bairro. Está ligado ao assunto da nossa região. Boa parte dos produtores da nossa região, principalmente os lojistas, são produtores rurais também. E nós estamos com um quadro chamado O Melhor do Seu Bairro. O objetivo é mostrar a força desse comércio de bairro. Entrevistamos nessa entrevista que nós vamos soltar agora o senhor Takao, produtor e dono da Agrojapão. Então, o assunto está ligado dentro do nosso contexto e a gente foi bater um papo com esse pessoal lá na Fenaminas, nessa última feira da Fenaminas, fazendo a cobertura dos expositores credenciados à CDL. E aí o assunto está ligado a esse contexto aqui hoje. Eu vou pedir para a produção soltar as entrevistas que nós fizemos na Fenaminas. Vejam. Estamos aqui na cobertura 2024 da Fenaminas, no estande da CDL. E nós aproveitamos a oportunidade para bater o papo com alguns associados da CDL que estão expondo aqui na Fenaminas 2024 Milk Show. Sou Takao, seja bem-vindo. Obrigado. Estando da CDL, o senhor é proprietário da Agrojapão há quantos anos? Há 30 anos, nós estamos aqui em Patos, né, com muita felicidade de podermos estar presente aqui nessa grande feira. É uma tacada muito boa, né, partindo principalmente
da Cred Patos, que tomou a iniciativa de fazer a primeira feira, né? Que é a Feira Minas, que está sendo um sucesso, foi um sucesso na primeira edição e está sendo agora na segunda edição. E aí, a CDL trazer parte dos seus associados para cá. O senhor é associado à CDL há quantos anos? Há 22 anos. Há 22 anos? Isso. Qual é a participação da CDL no dia a dia da loja? Bom, desde o início, né, como faz 22 anos que a gente faz parte da CDL, não só como associados, também fiz parte na direção, né, na diretoria, com bastante trabalho. Na minha época foi o nosso colega Dilcinho, juntamente com o secretário Pedrinho, que foi assim um marco dentro da CDL. Como eu sempre falo, né, AgroJapão nesses 30 anos, nosso desenvolvimento, nosso crescimento vem do nosso trabalho, né, do sucesso. E eu não posso deixar realmente, né, de ter sempre o apoio da CDL com relação a consultas, né? Acho que o sucesso nosso não é só vender, é receber. E a CDL sempre teve esse papel, né, de ser a parceira nossa com relação a créditos e consultas, né, desde o início do cheque-cheque, das consultas. Então, assim, nosso trabalho da AgroJapão, nosso sucesso, né, graças a Deus, né, que a gente também tem feito um excelente trabalho no mercado do agronegócio. Deixa uma mensagem aqui para o nosso público, associado e cliente CDL. Parabenizar todos os presidentes e os diretores que passaram por ela e atualmente nosso colega Vinícius Tintim, que é uma nova geração que está aqui. E principalmente eu sempre falo assim para meus amigos, né? Um bom gestor é aquele que sabe escolher as pessoas igual ou melhor do que ele. O Vinícius tem feito isso, né? Visto aqui a nossa amiga Karen, né? Ele buscou a dedo uma profissional para que levasse à frente a CDL e o trabalho que está sendo desenvolvido pela CDL. Encontramos os meninos da Bom Negócio aqui, vamos aproveitar e falar da feira deles que vai acontecer agora em agosto. Pois é, a nossa 8ª edição da feira, né? A feira foi contemplando os 20 anos do Grupo Bom Negócio e agora já na 8ª edição, tá aí no dia 23 e 24 de agosto, com as melhores condições, tudo de melhor para o homem do campo. A 8ª Feira Bom, né? A expectativa muito alta, a gente sempre bate recordes em vendas, sucesso total. Não pode ser diferente, a expectativa mais alta possível. A gente aguarda todo produtor rural que possa ir na nossa feira e fazer as melhores condições de negócio para ele, sempre pensando no bem do nosso cliente e do produtor rural. A feira acontece na BR-365, na nossa sede da BN Nutrição Animal, em Patrocínio, né? É fácil de achar, né, João? Porque eu já vi onde fica a sede, realmente vermelho, escrito BN enorme, gigantesco. A expectativa de público para esse ano? A expectativa de público é altíssima. Os anos anteriores, cada ano que se passa vai crescendo mais, né? O ano passado a gente teve mais de 4.000 pessoas e esse ano com certeza vamos bater mais esse recorde. Me fala sobre o trabalho da CDL junto a Bom Negócios. A CDL é uma grande parceira nossa, né? A gente é associado desde 2001 aqui em Patos de Minas e traz diversas campanhas, né? Dia das Mães, Dia dos Namorados, isso ajuda muito a gente nas vendas, né? E todo o trabalho, né? Na parte de jurídica, a parte de contratação de pessoal, assessoria junto ao SPC, né? Então tá todo esse suporte para nós, um grande parceiro. A gente é muito satisfeito de ter parceiros como ele, desde 2021 aqui em Patos, mas desde quando a gente abriu a nossa empresa, que é a sede em Patrocínio, a gente conta com o apoio deles. Perfeito, obrigado a vocês dois. É isso, a gente que agradece. Muito obrigado. Mais um expositor aqui do evento, Fabinho da Oficina do Baiano, para bater um papo com a gente aqui no estande da CDL. Fabinho, seja bem-vindo. Obrigado. Fala um pouco sobre o trabalho da Oficina do Baiano. A Oficina do Baiano, a gente está há mais de 30 anos no mercado, no segmento de prestação de serviços de freios para veículos pesados. Quando você fala veículos pesados, é caminhão. Caminhão. Porque tem máquinas agrícolas, não é o caso, é caminhão. Caminhão, toda linha de caminhão, multimarcas. Além de freios, a gente está trabalhando com alinhamento, balanceamento, troca de óleo. A gente está trabalhando com válvulas de freio. Também a gente agregou elétrica e ar-condicionado. Há quantos anos associado à CDL?
desde 2007. Hoje o principal foco é freio, né? Freio. Mas você falou dos outros serviços que são feitos. Essa demanda, essa procura que você aumentou, você começou atendendo só a parte de freio. Só a parte Isso de se freio. deu por causa da necessidade mesmo. Necessidade do caminhoneiro, do frotista, porque hoje acontece que os caminhões, cada dia que passa, estão ficando maiores. E para ter o deslocamento de uma oficina para outra, eles sempre falaram, como lá é um espaço amplo, são 3.000 metros, 2.000 metros na parte de freios e elétrica. A oficina tem 3.000 metros quadrados? 3.000 metros quadrados. É para atender gente grande mesmo. Justamente foi feita para isso mesmo. E a do alinhamento tem 1.000 metros quadrados. Então, a demanda que, pelo tamanho, a gente foi agregando vários itens que foi dando certo. Me fale da participação da CDL dentro do seu negócio. Muito importante, porque a oficina ela veio de sucessão. Meu pai passou para mim. Então, quando eu peguei ela com 18 anos, ele passou totalmente ela para mim. E a CDL foi um dos principais apoios que eu tive, porque a gente trabalha com consultas SPC, a gente tem a linha de consultas de cheque, então é muito interessante. Então foi muito um ponto principal foi a CDL. E te espero lá para tomar um café. Vou sim. Um abraço. Um abraço, obrigado. Mais um expositor, bem-vindo aqui à estande da CDL, Marinho, da Pivodrip. Vamos bater um papo bacana com ele aqui, porque o assunto é relevante. Me fale sobre o evento primeiro e depois vamos falar da Pivodrip no evento. Muito bom, Darcio. Obrigado pelo convite. A evolução da Fenaminas de um ano para o outro. Impressionante. Então, assim, isso eu tenho escutado de todo mundo que visita o nosso stand, né? Muito satisfeito com a pujança dessa feira já no segundo ano. Então, uma feira relativamente nova, mas que vem aí com muita força. O trabalho da Pivodrip na nossa já é uma empresa especializada em pivôs, em irrigação. Hoje o irrigante está dentro de uma feira como essa buscando inovação para o negócio dele? Darcio, definitivamente. Definitivamente. O irrigante, por si só, é um produtor tecnificado, é um produtor que busca inovação, sustentabilidade. Então é uma oportunidade. Então a gente está sendo muito feliz aqui na feira, encontrando os amigos produtores e fazendo negócio, que é mais importante. Perfeito. Como você vê a participação da CDL dentro da Pivodrip e dentro do evento? Muito bom. A CDL tem um papel fundamental, eu diria, nas empresas como a nossa, né? Porque a gente precisa dos serviços que vocês oferecem, como o SPC, por exemplo, as campanhas que são lançadas ali. E uma coisa que a gente consegue aproveitar muito bem o trabalho de vocês é porque a Pivodrip tem um balcão muito movimentado. Então a gente tem sim os grandes projetos que a gente vende. E os pequenos também, né? E a gente atende ali no balcão, o nosso balcão é muito movimentado. Então esse público que vem até a Pivodrip, principalmente aqui em Patos de Minas, é um público que, através da gente como canal, usufrui muito dos serviços que a CDL está oferecendo. Quantos anos associaram à CDL? A Pivodrip está com a CDL há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E a gente completou na semana passada 29 anos de existência no mercado. Então, desde 1995, quando o senhor Sérgio Zago fundou a empresa, né? E a gente vem aí caminhando para 3 décadas já de existência, que sejam muitas. Prestigiando essa feira, que é a feira da cidade, a feira da região. A gente vai crescer junto com essa feira. Parabéns. Muito bom. Muito obrigado. Pronto, chegou a diretoria, conseguimos achar aqui o Vinícius no meio do movimento da feira, presidente da CDL. Vinícius, eu já vi que você já rodou esses estandes quase todos. O que você está achando da feira em si? Sim, já fiz uma visita completa pela feira aí. A feira está muito completa, eu acho que a união das duas feiras, Fenaminas e Milk Show, foi um ponto muito positivo. Deu uma grandeza muito positiva e o público está visitando e está muito satisfeito. Então, mais uma vez a CDL participando de um evento dessa grandeza aqui dentro do Parque de Exposições, né? Com certeza, a CDL não pode ficar de fora. O nosso trabalho como CDL, o associativismo, a gente está aqui para unir a classe e evoluir.
Entrevistamos alguns associados à CDLs aqui no estande da CDL, todos estão com ótimas expectativas para a feira, muitos realmente satisfeitos com o resultado, e é isso que a CDL também esperava, né, Vinícius? Sim, com certeza. A gente quer que tenha muitos negócios e que movimente bastante. É um resultado positivo. Parabéns pela iniciativa da CDL mais uma vez. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Até mais. Até mais. Aproveitando a oportunidade, vamos falar com gente bonita. Gerente da CDL aqui, a Karen, presente. Karen, o que você está achando do evento? Espetacular. Eu acho que esses eventos, eles abrem caminhos. Esses eventos, a gente consegue conhecer novas empresas, novos produtos. Acho que é nesse espaço que nós conseguimos ampliar o nosso networking, nós conseguimos melhorar os negócios da nossa região. Karen, eu vou aproveitar a oportunidade e falar sobre o projeto O Melhor do Seu Bairro. Nós já entrevistamos alguns lojistas. Qual é a expectativa para mostrar o melhor desses associados dentro dos seus estabelecimentos? Bom, a ideia do podcast veio com essa necessidade de mostrar um pouco do desafio de cada empresário, principalmente dentro dos seus polos, dos seus bairros, né, dos seus pontos comerciais. Então o podcast ele vem para dar uma força mesmo, uma força para o marketing, uma força para a própria marca das empresas que são nossos associados. A expectativa é excelente. Eu acho que esse é o momento que o nosso empresário pode contar para o seu consumidor os desafios que ele enfrentou, pode contar a sua história, né, e tudo que ele projeta para o futuro, para a sua empresa. Esse momento em que nós estamos tomando um café juntos, esse momento em que eu estou dentro das empresas, ele é necessário, ele é fundamental. É necessário ter o olho no olho, é necessário ter a escuta ativa para essas empresas, e essa nova diretoria da CDL vem muito com esse trabalho, né, de meio de campo mesmo, de sairmos um pouco da estrutura de escritório para estarmos lá dentro do comércio local, para estarmos na rua, para compreendermos a escassez, para compreendermos qual serviço que nós podemos fazer lá dentro. Eu acho que esse é o nosso papel como entidade de classe e como uma entidade que luta já há tantos anos em defesa do comércio local. Quero agradecer pelo trabalho aqui na feira e pelo trabalho que você está desenvolvendo lá dentro da CDL. Parabéns de verdade. Obrigada. Eu estou muito feliz com todo esse trabalho, estou muito feliz com o crescimento da CDL e principalmente por ter esse sentimento de pertencimento. É isso aí. Incrível a força do comércio de bairro e esse trabalho que a CDL vem fazendo, aproximando os seus lojistas. A cobertura na Fenaminas também trouxe a experiência da força do comércio voltado para o agronegócio da nossa região, parte dos temas que nós estamos tratando aqui hoje com o pessoal da Laman e da Unital, ambos ligados diretamente, aí quando eu falo diretamente, é diretamente mesmo, né, à agricultura de precisão e ao agronegócio da nossa região. Guilherme, vamos voltar àquele bate-papo do primeiro bloco falando da eficiência da matéria orgânica aplicada em diferentes culturas. Este é um caminho sem volta, na sua opinião? Sem volta. E veio, né, para ficar. A gente já via há muitos anos atrás, né, os nossos antepassados, né, já usavam resíduo, né, nas suas plantações, já jogavam resto de comida, resto de cozinha, resíduos de animais em suas lavouras, né? A gente vinha em hortas, né, igual canteiros de alface, couve, né? A gente vê que acho que cada um tiver na sua casa, na sua hortinha, você tem um resíduo em casa, né? Você consegue assim fazer composto orgânico aí na sua casa, você consegue fazer. Mas matéria orgânica para agricultura de precisão hoje é uma realidade na visão de muitos produtores? Você vê esse despertar para esses produtores? Sim, todos os produtores hoje são atenados assim, com as matérias orgânicas, né, com os resíduos, né? Um exemplo, nas áreas hoje da Bahia, alguns solos arenosos que não têm a matéria orgânica, o que eles fazem? Eles fazem a planta de plantas de cobertura, né? A gente tem infinitas plantas hoje no mercado aí, tem a crotalária, né, tem um trigo morisco. Então, essas plantas de cobertura, durante o seu ciclo que ele triturar elas vão decompor e elas vão fazer uma camada de matéria orgânica no solo, onde elas vão se solubilizar alguns nutrientes ali e vai tornar a agricultura hoje em solos arenosos mais produtivas. A gente fala que o solo arenoso ele é um solo neutro, ele não tem íons, né? Não tem cargas negativas nem positivas, né? O solo é um ímã. Então,
Hoje a gente tem um exemplo, o potássio, que ele tem uma só carga positiva. Então, se você usar o potássio químico, que é o cloreto de potássio, em um solo arenoso, se der uma chuva, um volume muito alto, ele vai se lixiviar no solo. Então, vai haver contaminação de lençol freático, né? Contaminação do solo. A matéria orgânica por cima do solo ali, ou incorporada no solo, ela é rica em cargas negativas. Então, ela vai promover essa adesão do produto químico na matéria orgânica. Então, você não vai ter uma lixiviação, você vai ter uma perda de nutriente. Pelo contrário, ela vai reter o nutriente ali. Com o passar do tempo, os micro-organismos vão se alimentando daquilo ali e vai disponibilizando o nutriente para a planta. Hoje, os produtores rurais têm acesso a essa matéria orgânica? Os grandes produtores produzem a sua própria matéria orgânica. E aqueles que não têm como produzir a sua própria matéria orgânica? É possível ter acesso a esse produto hoje, ir ao mercado e comprar? Sim, hoje tem algumas empresas aqui em Patos assim, que produzem, né, o foco deles principal é a venda da matéria orgânica, né, e produto excelente, sim, bem excelente. Tem uma boa resposta, por exemplo, em cana, né, a cana hoje, assim, ela teve uma resposta maior usando o produto, eles abriram mão um pouco do químico, né, e focaram mais na parte, né, do produto do composto orgânico, né, que tem, assim, inserido alguns produtos, né, os pós de rochas, né. Mas o pequeno produtor hoje, o que ele faz? Por exemplo, hoje assim, a gente tem uma parceria também com a Nestlé, nós fazemos as análises para a Nestlé, né, eles chama Compost Bar. O que acontece? O pequeno produtor hoje, produtor de café, ele pega esse café, ele tem que ter um vizinho, um parceiro ali em volta dele que tenha esse barracão de gado. Então, o produtor de leite ali, ele pega a palha de café, essa palha de café, e vai fazer uma cama para as vacas. Hoje, assim, as vacas, hoje, assim, a vaca holandesa, pura, o casco dela é bem sensível, então ela não pode ter muita umidade. Isso, não pode ter muita umidade. Mistura a palha de café para diminuir isso. Tira a umidade, faz a caminha para ela deitar ali, e ali ela vai, assim, vai defecando ao longo do tempo ali, né? E criando a matéria orgânica. Sim, e vai acontecendo os processos biológicos, né, dos micro-organismos, decompondo essa matéria. Ele fica 1 ano ali dentro do barracão. Essa palha de café, juntamente com todas as fezes dos animais ali. Aí passa 1 ano e ele retira esse material, coloca outra palha de café, porque agora, né, na época da colheita do café, começa a beneficiar café, então gera mais palha. Ele retira esse material, ou ele manda esse material, ele fica com a parte, ele joga na lavoura dele para a produção de silagem, que o foco dele é silo. E a Nestlé faz esse elo. Faz, e uma parte vai para o produtor de café que ele joga na lavoura dele. Carla, a gente está falando aqui da questão do custo-benefício, do investimento. Às vezes o produtor não consegue enxergar os benefícios dessas análises que vocês fazem a curto prazo. Mas você também vê essa consciência a mais por parte do produtor em buscar essas análises de forma mais frequente, independente da cultura que ele desenvolve? Sim. Os produtores hoje eles estão buscando conhecer mais o solo, os patógenos que já tem ali. É uma coisa que eles já vão pensando para a próxima safra. Então, quem fez nesse ano, né, 2023-24, safra 23-24, fez as análises aí acompanha as análises com os resultados que teve na lavoura, com as doenças que ele mais teve que controlar. Então, isso dá uma visão para ele do que ele vai plantar na próxima safra, da rotação de cultura que ele tem que fazer. E aí a questão do custo-benefício é que muitas vezes essas análises sendo feitas, ele vai conseguir economizar. Me fale da economia graças a essas análises de micro-organismo. Quais são as principais economias que esse produtor pode ter, que às vezes ele não enxerga aquilo no primeiro momento, mas é real para médio e longo prazo e às vezes para curto prazo, principalmente quando você está fazendo uma análise de micro-organismos maléficos na planta já existente. Isso.
Um que é muito interessante que eles fazem, né, e já é mais assim, é uma análise de nematóides da área. Não, nematóides, dessa aí você não infelizmente não, não dá para trazer, tem que ser mais visual, microscópico, né? Entendi. Então, já fazem essa análise, quantificam, veem se está tendo área. Então, plantou, às vezes dá para entrar com uma planta de cobertura, que tem, igual a crotalária ou outras que têm uma certa inibição com algumas espécies de nematóides. Muitos, às vezes, principalmente com soja, né, como a soja, essa bactéria na raiz da soja, ela forma um nódulozinho, então, alguns confundem, às vezes, com o nematóide, então, tem essa necessidade, às vezes, de Esse ver... nódulozinho é tipo um carocinho na raiz da planta? carocinho. Mas A raiz ela é fininha e vem uma bolinha. Aquela bolinha sempre é maléfica? Não. Pode ser o bradyrhizóbio. Tem que avaliar, né, a bolinha que está ali. Se é um nódulo benéfico, no caso, se é essa bactéria, ou se é um nematóide, que também forma essa bolinha. Ou seja, tem que ir para o laboratório. Não adianta eu tentar dar uma de técnico ali e falar assim, já sei o que é. Tal. Não é por aí. Melhor avaliar. E assim, também determinar a espécie. Hoje a gente consegue... Tem algumas espécies de nematóides que a gente só consegue fazer por PCR, que é por parte molecular. Então, hoje nós fazemos também... O que é PCR? Uma análise molecular, no caso de genética mesmo. Então, tem uma extração do DNA daqueles nematóides para determinar qual é a espécie. Carla, vamos falar sobre micro-organismos maléficos e algumas amostras que, continuando sobre esse tema, algumas amostras que você trouxe. No caso no caso da patologia, né? Então, as plantas, elas vão para o laboratório, a gente faz uma análise, e aí a gente faz todo um preparo da amostra. Embora seja maléfico, é bonito de ver, hein? Eu vou pedir para a câmera, né, focar. Isso que a gente faz. A gente tira um pedacinho, então, daquela lesão, aquela parte que está apresentando Qual o nome os sintomas. desse Esse daí é um fusário. E ele atinge quais tipos de planta? Ele é um fungo muito agressivo para as raízes. Então, normalmente, ele causa a morte das plantas, principalmente, né, se forem as mais novas, as mais recentes, aí é morte certeira. E uma pergunta, para todo micro-organismo maléfico, existe hoje um remédio, vamos dizer assim, feito o diagnóstico, há um tratamento para todos? Ou tem aquele que o produtor realmente vai perder, corre o risco de perder todo o seu plantio, porque ainda não tem um tratamento específico, uma cura para esse microbiológico maléfico para o plantio dele? Então, normalmente para os fungos, que no caso no caso desse exemplo, né, ele tem alguns fungicidas que depende do estágio, né, inicial, da gravidade. A gente está falando de uma doença. Depende da doença para você tratamento conseguir e uma entrar cura. com remédio, né? Então, se você consegue diagnosticar no início, você consegue tratar e salvar. Se você já pegar aí ela numa doença, num ponto que ela já afetou muito o desenvolvimento da planta, aí ali, naquela planta em específico, você não vai conseguir salvar, mas você vai conseguir diminuir o nível de infestação dessa doença e evitar que ela se espalhe pela sua lavoura. A gente está fazendo então, é interessante, sempre que possível, entrar A gente mais fez rápido. um comparativo aqui com o corpo humano. As plantas, assim como o corpo humano, também podem fazer... vamos dizer assim, tratamentos preventivos, para que você está colocando que conforme o estágio, este fungo vai acabar com a cultura dele. Isso. É possível fazer análise também para evitar que este fungo venha a se desenvolver na planta? Sim, é possível a gente fazer, no caso, a gente faz uma análise, né? Aqui está uma análise do solo, um solo com mais tricodermas, um solo com mais presença de micro-organismos benéficos e um solo com mais ausência, né? No caso, mais presença de micro-organismos maléficos. Eu vou colocar as duas maléficos. Aqui focadas nessa câmera. Esse aqui tem mais tricoderma. Isso, esse tem mais. Está falando de tudo de micro-organismo maléfico. Isso, esse tem os bons e esse tem mais fungos maus, vamos dizer assim. Esse aqui? Isso. Entendi.
E essa análise, por que tem esses pontinhos verdinhos? Aqui tem só um, por exemplo, aqui tem vários. É uma espécie de um fungo. São vários, cada um tem a sua característica, né? Esses verdinhos maiores aqui são um tricoderma. Aquele lá já é diferente, já é um Cladosporium, já é totalmente diferente. Embora pareça tudo igual. Visualmente, para quem não sabe, não tem conhecimento, parece igual, mas não é diferente. Esses aqui, no caso, é uma planta, por exemplo, você já sabe que na sua área tem a presença desse fungo, que é uma macrofomina. A gente tem várias bactérias, nesse caso aí é uma bactéria, que pode ser utilizada pulverizada na lavoura ou no tratamento da semente. Essa, benéfica ou maléfica? A bactéria é benéfica, porque você vê que ela controla o fungo. Aqui, no essa caso parte aqui, você tem uma bactéria. testemunha, é o mesmo patógeno. Boa, então, olha só, para as pessoas entenderem. Patógeno sem contato. Essa é a doença e Isso. este é o tratamento da doença. Isso. Esses branquinhos estão conseguindo diminuir, olha só o comparativo. O nível de infestação, o nível de desenvolvimento desse patógeno. Graças a uma análise biológica que constatou esta doença e aí levou o produtor para esse tratamento. Isso. E este micro-organismo benéfico aqui, ele é aplicado, caso. Isso, ele pode ser aplicado misturado na semente ou pode ser aplicado depois pulverizado na lavoura, se o produtor determinar a na doença análise da posterior. semente, o produtor pode encontrar essa doença aqui? Pode ter, nós fazemos patologia de sementes também, então um produtor pode, antes de iniciar os plantios, levar amostras de sementes para a gente ver o nível de infestação de patógenos, quais estão presentes, para saber qual o fungicida, qual o tratamento prévio que ele tem que fazer. No caso, não análise de germinação, porque é diferente, a gente não faz análise da qualidade de germinação, de vigor da semente. A gente faz da patologia, do que tem de micro-organismos. Guilherme, esse bate-papo, antes, quando a gente chamou o comercial, você falou assim, falar de fazer o que gosta é muito bom, né? Eu estou na comunicação, vocês no agro, mas eu percebo que os dois são apaixonados por aquilo que faz. E a gente está chegando no final do programa, eu gostaria que vocês deixassem, vou dar 1 minuto para cada um, faltam 2 minutos, uma mensagem para o produtor que tem essa consciência da importância, né, na análise do solo, em injetar na sua cultura as matérias orgânicas, né, tentando resgatar aquilo que a natureza produzia de forma natural. Hoje, graças à tecnologia, você pode fazer uma aplicação de precisão a depender daquela cultura, mas o que a gente percebe é que a matéria orgânica ela é indicada para todos os plantios. E depois você, Carla, fazer deixar uma mensagem também para os produtores, mostrando a importância da análise dos micro-organismos, graças ao uso, né, dos produtos orgânicos na aplicação da cultura, seja ela qual for. Vou começar por você. Então, hoje assim, a população mundial só vai crescendo, né, só vai aumentando cada vez mais, então os espaços para produzir estão diminuindo, né? Eu penso que as áreas que tinham para se abrir para produzir hoje já acabaram, então a gente tem que ser mais assertivo nas coisas que a gente tudo for fazer. A gente tem que fazer as análises de solo periodicamente. Hoje, sempre buscando produzir mais no espaço já existente ou menor. A análise de solo hoje ela corresponde a 0,019% do custo de produção, né? Então é muito assim, um valor muito significante pelo benefício que ela vai trazer. Uhum. O uso dos resíduos hoje, a gente tem que reciclar, né? Porque a população hoje só vem criando muitos resíduos, vários resíduos vêm só aumentando, então a gente, de maneira eficiente, a gente vai reduzir o uso de químico, que vai contaminar, né? Às vezes o uso inadequado vai contaminar lençol freático, contaminar rios, né? E reciclar os resíduos, né? Uhum. Através da compostagem. Então, assim, mensagem que eu deixo para os produtores rurais, não desanime, né? Vamos buscar assistência técnica, buscar uma assistência de qualidade, assim, para todo mundo ser assertivo, para a cadeia do agronegócio se tornar mais sustentável que já é. Independente daquilo que ele está produzindo ou venha a produzir. Isso, principalmente quando esse resolve migrar de uma cultura para outra, esse trabalho tem que continuar. Se é uma
uma jardinagem, um paisagismo, ali vai demandar ali, né, um esterco, um composto orgânico. Se é uma agricultura, por exemplo, assim, a escala empresarial, uma cafeicultura, ou algodão, ou milho, cereais, ali também vai demandar, também vai dar fonte de matéria orgânica, né? Então, independente de qualquer que seja, né? Até um vasinho de planta lá assim, na sua casa ali, uma leguminosa ali, vai precisar, tem que ter uma matériazinha orgânica ali. Eu percebo que as pessoas, cada dia que passa, principalmente quem mora na cidade, percebendo essa questão da importância de reciclar, de ter a sua hortinha em casa, principalmente nós que moramos no interior, isso é muito bacana. Carla, a sua mensagem, por favor. A minha mensagem é que nós, né, do Laman, estamos cada dia mais buscando novas tecnologias, novas formas de identificar, de ajudar, de auxiliar os produtores nas dificuldades que eles estão tendo, seja na aquisição de um produto biológico, seja num problema como alguma doença, para a próxima cultura, sempre pensando na atual, se ainda tiver como resolver, ou para a próxima. Então, a gente está aí para auxiliar, para orientar, para ajudar nas tomadas de decisões, junto com os produtores, os consultores. Sempre buscando assertivo, né? Ser assertivo dentro dessas melhores análises. Resultados e mostrar realmente. Hoje tem muitas empresas, né? E ele tomar a decisão de qual produto usar, se aquele realmente é bom, se não. Então, no caso, se realmente aquela patologia é o que está causando, o que causou prejuízo esse ano, para não causar o ano que vem. Então, a gente está aí para auxiliar. Obrigado demais pela presença dos dois. Manda um abraço para o Cícero, parabéns pelo trabalho dele. Obrigada. Não conheço o seu diretor, mas espero conhecê-lo. Ele vem aqui em Patos de vez em quando? Vem, de vez em quando ele vem aqui em Patos. Perfeito. Um abraço aos diretores, vamos dizer assim. Parabéns pelo trabalho de vocês dois, entende? Junto às empresas que vocês representam. Voltamos na próxima quinta-feira com mais um podcast aqui pela NTV. Fique ligado, sempre tem novidades. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até lá. Vamos bater um papo. Quero ter um bate-papo sério com você, sério. Bate-papo.